Olá, eu sou Virginia Hag, especialista em neurociência, psicologia cognitiva e mestre em economia. E neste canal você sempre encontrará vídeos novos toda semana para lhe ajudar a desenvolver suas soft skills e sua capacidade de liderança. No vídeo de hoje eu escolhi um tema muito importante, que na verdade é um mito, é uma crença que nós temos, a crença que times são feitos de estrelas. Se a gente tem essa crença, quanto mais estrelas a gente tiver no nosso time, melhor será o nosso time. E hoje eu quero explicar por que isso não é verdade. E para explicar isso, a gente tem que primeiro começar a entender o que afinal são estrelas. Estrelas são aqueles profissionais que realmente têm uma alta performance, que eles se destacam pelos seus resultados, eles estão sempre superando os seus resultados, por isso que eles são chamados de estrelas. Mas o que a gente acaba esquecendo no dia a dia é que as estrelas não andam sozinhas. As estrelas têm pessoas que estão dando suporte, que estão energizando elas, que ajudam elas a vencer algumas frustrações, as decepções, estão sempre sendo apoiadas de alguma forma pelas pessoas que estão dando a base para que ela realmente tenha a melhor performance. Às vezes pessoas do administrativo, às vezes o próprio líder dessa pessoa está sempre ali motivando, mostrando quais são os pontos fortes dela, ajudando ela a melhorar nas deficiências e dando inclusive apoio emocional. Então a gente precisa lembrar de todo este contexto. E é por isso que times não são feitos só de estrelas. Se a gente tivesse um time somente com estrelas, provavelmente elas iam performar realmente num nível inferior e mais, as estrelas tendem a não pensar nos resultados de todo o grupo. Elas estão sempre pensando em como se tornar melhores. Então a gente tem que tomar esse cuidado em relação a isso. Não é sempre que a gente tem estrelas que também estão pensando no todo e que tem um propósito maior. Então isto fica como um ponto importante aí para a gente estar sempre se lembrando. Um outro ponto importante que a gente tem que se lembrar é que estrelas custam caro e muitas vezes não são tão leais assim à empresa, estão sempre buscando novos empregos, novas oportunidades e estão sempre sendo também, tem muitas pessoas de olho nas estrelas do nosso time. Tem um filme que eu gosto muito, que se chama O Homem que Mudou o Jogo, com Brad Pitt, que ele mostra como o Brad Pitt, que ele está num papel de coach de um time de beisebol nos Estados Unidos, de uma cidade menor, um time que tinha menos recursos para investir e para contratar grandes estrelas, e eles tinham a meta de chegar nas finais do grande prêmio lá nacional. E daí, como é que ele faz isso? Se ele não tinha investimento, se ele não tinha capacidade de recursos financeiros para investir na compra de grandes estrelas, o que ele começa a fazer? Ele, junto com o economista, ele começa a checar as estatísticas de vários jogadores em áreas específicas. Qual era melhor numa determinada história, qual era aquele que errava menos também, e com base nisso, ele não foi atrás das estrelas, mas ele foi justamente atrás de pessoas que tinham alguma competência numa área específica e que não erravam tanto em outras áreas. E daí com isso ele foi contratando essas pessoas e de fato também estimulando e desenvolvendo suas competências para que elas potencializassem o que elas tinham de melhor. E com isso, no final do campeonato, ele alcança o vice-campeonato. Mas mais importante do que isso é que ele acabou revolucionando toda a indústria de beisebol. Assistam essa cena aqui do filme, no final, quando ele já venceu aí, quer dizer, na verdade ele fica como vice-campeão do campeonato nacional americano, e daí um presidente de um time de Boston, que é um time realmente famoso, o chama para ser o grande coach do time. Vamos ver essa cena e vocês reparem a conversa dos dois. O Brad Pitt acaba não aceitando na verdade essa oportunidade, porque ele queria continuar realmente trabalhando com times também menores e fazendo o que ele mais gostava, que era encontrar o melhor em cada um e desenvolver isso aí.
Com 41 milhões, você construiu um time que chegou às finais, perdeu Damon, Giambi, Isringhouse, Penha e ganhou mais jogos sem eles do que com eles. Você ganhou o mesmo número de jogos que o Yankees ganhou, mas o Yankees gastou 1,4 milhões por vitória. E você gastou 260 mil. Eu sei que está sendo muito criticado, mas o primeiro que tenta inovar alguma coisa sempre é malhado. Sempre. Bem, pessoal, acho que vendo essa cena, com este exemplo, fica muito claro que, de fato, a gente pode ter um time que não é feito somente de estrelas, né? Muitas vezes a gente não vai ter estrelas, mas a gente vai ter pessoas com talentos únicos, com unicidade que podem ser desenvolvidas, apoiadas para dar o seu melhor. Tem uma pesquisa que foi feita por neurocientistas, né, um estudo muito interessante, onde eles chamaram 3 professores para dar a mesma matéria, o mesmo conteúdo, num determinado período de tempo. O tempo era igual para todos e esses professores iam aplicar uma prova. Cada professor recebeu uma turma exatamente igual em termos de performance, né? Então eram times heterogêneos. Tinha lá bons alunos, alunos medianos e tinham alunos fracos também, no mesmo percentual, com os mesmos percentuais. Só que eles disseram coisas diferentes para cada professor. Para o primeiro professor, eles disseram: olha, a gente está te dando uma turma com os melhores alunos. Para o segundo professor, eles falaram o seguinte: você está recebendo uma turma com alunos medianos. E para o terceiro, ele falou o seguinte: você está recebendo uma turma com alunos muito fracos. E olhem, o resultado das provas, né? Depois os professores ensinarem o que eles tinham que ensinar e aplicarem os testes, né, foi muito interessante. Porque o que confirmou? Né? Ou aquele professor para o qual foi dito que ele tinha a melhor turma, foi a turma que teve a melhor performance em termos de notas. Por quê? Quando a gente acredita que a gente tem o melhor, né, a gente consegue levar o nosso time, a nossa equipe a fazer o melhor. Ou a turma para o qual foi dito que o professor tinha uma turma mediana, teve resultado mediano. O professor que recebeu a turma, né, afirmando que aquela turma era mais fraca, a turma teve resultado mais fraco. Embora todas as turmas tivessem o mesmo percentual, né, de alunos muito bons, alunos medianos e alunos fracos. Então vocês estão vendo como a nossa crença faz toda a diferença. Então, pessoal, a gente não precisa ter um time de estrelas para a gente ter uma performance surpreendente. Muitas vezes a força está no grupo e você, como líder, né, também tem que entender que você nem sempre precisa ser a estrela. Você não precisa ser aquele que tem a melhor performance técnica. Você precisa fazer que o seu time tenha a melhor performance técnica. Isso fará toda a diferença. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like e nos siga no canal.